Principais tipos de coesão, vamos lá? Tomando essas definições como bases teóricas, destacam-se dois principais tipos de coesão: a referencial, que retoma elementos já mencionados, ou introduz aqueles ainda a serem mencionados, pronomes, por exemplo, e a sequencial, que diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelecem diversos tipos de interdependência semântica ou pragmática entre enunciados, à medida que faz o texto progredir. A Enguedor Có escreveu isso em 1988, e isso só se reproduz. Ela tem várias publicações. Ela é, na verdade, a primeira linguista a trabalhar com semântica. Então, ela é um show nisso daqui, nas relações coesivas e as relações de coerência, tá? E olha o que ela diz aqui para gente. Tomando as bases teóricas, destacam-se dois principais tipos de coesão, que são os dois tipos que a gente trabalha nos textos, tá? A referencial, e a gente vai falar sobre referencial anafórica e catafórica, que são as duas principais, não necessariamente a esofórica e a endofórica, o que me interessa mesmo dentro do que eu quero mostrar para vocês hoje, anafórica e catafórica. E aí, pronomes, por exemplo, a gente usa muitos pronomes e às vezes a gente se perde no uso deles sem saber a referência. Gente, aqui, ó, um dos grandes problemas de vocês, ao trazerem a questão da coesão, é vocês se perderem ao longo do texto e errarem a referência. Você falou lá em cima dos indivíduos. Quando você vai lá para baixo, vai retomar os indivíduos, você usa o pronome ela. Digo, cara, mas ela está se referindo a quem aqui? Tanto é que quantos de vocês eu já não puxei uma seta no ela e disse os indivíduos? Que era para você se tocar nessa referenciação inadequada. Então, gente, essa referenciação tem por objetivo fazer você perceber que as palavras são retomadas por vocês no texto e que, ao serem retomadas, elas têm que ser muito bem repetidas ou substituídas ou omitidas. E se você não souber fazer esse trabalho, você vai errar e pecar na competência 4. Além de que você vai prejudicar o sentido. Porque se lá em cima você fala dos indivíduos, aqui embaixo você retoma com o pronome ela, é claro que você vai prejudicar a minha compreensão de leitura, tá? E aqui, gente, a coesão sequencial, que é aquela que diz respeito aos procedimentos linguísticos pelos quais se estabelecem vários tipos de interdependência semântica, que são as conjunções. Cada conjunção te dá um valor semântico, cada conjunção te dá um valor de sentido, cada conjunção te dá um valor pragmático. Quando eu escolho uma conjunção, eu atribuo um sentido e uma intenção comunicativa. Olha aqui, gente, muito simples, muito fácil, vocês fazem muito isso, só que vocês fazem mais por intuição ou por instinto. O que eu quero trazer para vocês é a propriedade linguageira. A gente muitas vezes fala e escreve por instinto, ou pela mera intuição. Agora, eu quero emprestar para ti uma análise linguageira. Aí você vai olhar e vai dizer, eu faço isso, perfeito. Só que aqui é te mostrar a explicação gramatical e não somente intuitiva, tá? Quem somos nós, falantes? Meros repetidores, meros reprodutores daquilo que a gente escuta. Então, o que as pessoas falam, a gente vai lá e reproduz. É por isso que você fala palavras e você não tem noção do significado delas, muitas vezes nem da pronúncia delas. Por quê? Porque você não faz uma análise gramatical. Te dou um exemplo, rapidinho, que não tem a ver com isso, mas exemplos de pronúncia. Tu falas assim, mas isso me indigna muito. Você certamente fala indigna porque você só ouve indigna, para mostrar como a gente é mero reprodutor do que a gente escuta, né? Sai, da nossa boca aquilo que a gente ouve. Mas isso me indigna muito, esse isolamento me indigna muito. Gente, o G é mudo. Se ele é mudo, ele não pode ter uma sílaba tônica. Não tem como você carregar a sílaba numa letra muda.
Então, isso me indigna? Não, isso me indigna. Você carrega o G é mudo. Isso me indigna. Eu não tenho uma sílaba formada com esse G. Você não fala. Quando você pronuncia isso me indigna, é como se fosse G-U-I. E não é. Isso me indigna. Ora, quantos de vocês falam me indigna? Raríssimos. Para mostrar o quanto você não raciocina em cima da palavra que você está dizendo. Porque se você parasse um pouquinho, você iria lembrar que na separação silábica fica o in numa sílaba, o dig na outra e o na outra. Como é que você vai colocar uma sílaba tônica em cima de um G que não está formando sílaba com ninguém depois? Que não tem um U e o I aí. Então, eu tô aflita, porque isso me indigna muito. Como você não escuta, você não reproduz, tá? Então, a gente tem que parar um pouquinho de só reproduzir o que a gente escuta e raciocinar sobre tanto a palavra quanto a ideia dela. Tá bom, meninos? Coesão referencial. Lembra que a coesão referencial, o próprio nome diz, faz referência. Ou a gente vai fazer referência a alguém que já veio, ou a gente vai fazer referência a alguém que ainda vai vir, a gente vai fazer referência a algo que está no texto ou algo que está fora do texto. Então, coesão referencial, por uso de formas gramaticais. Presta atenção. Aqui já começa a nossa análise. Sabe-se que no período da Revolução Industrial, no século XVIII, houve o aumento do trabalho para as pessoas, fazendo com que elas tivessem menos tempo para o cuidado com a saúde. Isso aqui eu tirei de um trecho dos textos de vocês. Eu quero chamar a tua atenção para cá. Sabe-se que no período da Revolução Industrial, no século XVIII, houve o aumento do trabalho para as pessoas, fazendo com que elas tivessem menos tempo para o cuidado com a saúde. Elas quem? Ok? As pessoas, fazendo com que elas tivessem. Elas, pronome pessoal reto, retomando pessoas. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Aqui o elas, gente. Se fosse eles, excelente pergunta do Renato, adorei, Renato. Roberta, e se fosse, sabe-se que no período da Revolução Industrial, no século XVIII, houve o aumento do trabalho para as pessoas, fazendo com que eles tivessem menos tempo. Eu iria grifar no teu texto eles e perguntar a quem você estaria se referindo, já que o substantivo feminino plural, pessoas, pede como substituto um feminino plural e não o masculino. Roberta, mas eu fiz relação mental com trabalhadores e por isso eu coloquei eles. Você não pode fazer referência mental, você tem que fazer referência com o que está escrito. A gente não faz referência com o que a gente imagina, a gente faz referência com o que está explícito. É por isso que às vezes eu digo para vocês que eu não tenho como imaginar o que passa nas inferências de vocês. Eu não analiso inferências, eu analiso o que está escrito. Entendem? Então, excelente a pergunta do Renato, porque se aqui eu tivesse fazendo com que eles tivessem, eu teria um desvio coesivo. Por quê? Porque eu teria uma referência inadequada. Só para você ter uma ideia da gravidade da coisa, da gravidade, se aqui eu tivesse eles, trocasse essa letrinha do A pelo E, eu perderia 40 pontos na competência 4. Olha a gravidade da coisa. Por quê? Porque eu olhar, fazendo com que eles tivessem, você me faria voltar ao texto. Cara, eles quem? De quem que ele está falando? Eles, as pessoas, você mataria a concordância. Vocês estão conseguindo me entender? Sim. Professora, Diga, eu tenho Renato. uma pergunta. E se eu substituísse as pessoas por indivíduos? Meu príncipe, aí é diferente. Se eu tivesse, sabe-se que no período da Revolução Industrial, no século XVIII, houve um aumento do trabalho para os indivíduos, fazendo com que eles tivessem menos tempo. Perfeito! Eles quem? Os indivíduos. Concordância maravilhosa. O que não dá é para usar um pronome que não se relaciona com o nome que eu quero substituir.
Tá, Renato? Agora, gente, aqui, essa candidata, essa escrevente, usou muito bem o pronome pessoal reto, fazendo referência às pessoas. No geral, mas muito no geral, sem medo de errar, porque eu corrijo você, a maioria aí do outro lado faria o seguinte: sabe-se que no período da Revolução Industrial, no século XVIII, houve o aumento do trabalho para as pessoas, fazendo com que as mesmas tivessem menos tempo para o cuidado com a saúde. Fazendo com que as mesmas, vocês, no geral, fariam isso, tá? Crianças, pronome o mesmo, a mesma, os mesmos, as mesmas, são pronomes que não se relacionam para substituição. Eles não nascem para substituir nomes. Esses não são pronomes que substituem nomes, tá? Então, você não poderia usar fazendo com que as mesmas tivessem menos tempo. Aí eu teria um problema grave de coesão. Com isso, você perderia na competência 4. Felipe está dizendo que ele escreveu uma vez para nunca mais. Que bom que ficou a marca. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, meninos. Se eu não tivesse aqui o pronome elas, digamos que a escritora não quisesse, pois é, Renato, tu estás muito ferrado porque tu usas muito. Só que é para isso que a gente está aqui, para a gente aprender a não fazer. A gente está aqui para eu mostrar para vocês o que vocês devem fazer e o que vocês não devem fazer, tá, gente? Para fazer vocês prestarem atenção na coisa. Então, olha só, digamos que a escritora não quisesse colocar o pronome elas. Digamos que não. Digamos que ela tivesse omitido e tivesse falado assim: houve um aumento do trabalho para as pessoas, fazendo com que tivessem menos tempo para o cuidado com a saúde. Eu quero saber, estaria tudo bem? Se ela não tivesse usado pronome nenhum, estaria tudo bem? A Jamília e o Caio disseram que sim. Gabriel também disse que sim. O contexto assegura. Perfeito, Caio. Contexto assegura. Muito bem. Então, aqui, a escritora optou pela substituição por pronominalização, porque ela substituiu o nome pessoas pelo pronome elas. Então, há uma substituição. Por que por pronominalização? Porque elas é um pronome. Agora, ela poderia não ter escolhido o recurso da substituição e sim o recurso da omissão, fazendo com que tivessem menos tempo. O próprio contexto assegura. O que não ficaria bacana, gente, que muitos de vocês ainda fazem? Sabe-se que o período da Revolução Industrial, no século XVIII, que no período houve o aumento do trabalho para as pessoas, fazendo com que as pessoas tivessem menos tempo. Essa repetição é muito desnecessária, muito desnecessária. Ela fica feia, ela carrega o texto. Então, evitem essa repetição, tá bom? Optem pela substituição ou pela omissão. Como muito bem disse o Caio, o contexto assegura, tá? Vou passar. No Brasil, a saúde é entendida em sentido amplo, considerando a física, a mental e a emocional. Aqui, a Constituição Federal assegura a todos os brasileiros tal direito. Dá uma olhada que eu vou querer a tua análise da física, da mental e da emocional, vou querer a análise do aqui e vou querer a análise de todos os brasileiros e vou querer a análise de tal direito. Dá uma lida para criar intimidade e eu poder fazer minhas perguntas. No Brasil, a saúde é entendida em sentido amplo, considerando a física, a mental e a emocional. A física quem, gente? A emocional quem? A mental quem? Qual é a referência? Ok, muito bem. Então, no Brasil, a saúde é entendida em sentido amplo, considerando a saúde física, a saúde mental e a saúde emocional. Você percebe como a gente não precisou repetir saúde, não percebeu? Agora, você percebe também que a gente não precisou repetir saúde, mas, mantendo o paralelismo, a gente repetiu quem? A Nicole está me perguntando se colocasse saúde, seria descontado ponto?
A saúde é entendida em sentido amplo, considerando a saúde física, a saúde mental e a saúde emocional. E, Nicole, a repetição, ela é assegurada como recurso. Essa repetição aqui, completamente desnecessária, deixa de ser recurso e passa a ser vício. E nisso você começa a ser descontada. Isso, Ana, fica repetitivo. E por ficar repetitivo, desnecessário. E aí você começa a pecar. Gente, presta atenção, presta atenção. Eu tenho 3 recursos: repetição, substituição e omissão. O fato da omissão ser um recurso não quer dizer que eu vá pontuar sempre que eu a colocar. Eu posso não pontuar, posso ser descontada, porque eu usei de forma inadequada. O fato da substituição ser recurso não quer dizer que sempre eu vá pontuar. Eu posso não pontuar. Por quê? Porque eu posso ter feito uma substituição inadequada. E o fato da repetição ser recurso não quer dizer que eu vá pontuar. Eu posso também deixar meu texto carregado e não pontuar. Então, gente, eu preciso discernir recurso de vício. Eu preciso discernir o que eu uso para progredir a minha ideia, tá? E o que vai brecar a minha ideia. Então, no Brasil, a saúde é entendida em sentido amplo, considerando a física, a mental e a emocional. A física, saúde. A mental, a saúde. E a emocional, a saúde. Tu percebes que eu estou aí segurando a palavra saúde, mas o contexto faz entender que física, mental e emocional são referências dessa saúde. Tudo bem? Então, eu uso aqui a omissão da palavra saúde, mas eu asseguro o paralelismo, muito bem aí colocado por vocês, com a conservação do artigo A, tá? O Renato diz, se tirasse o A... Roberto? Sim? O Marco. Roberto, tem uma dúvida aqui, na real. Só mudando um pouco o contexto, considerando a mesma ideia, mas se fosse um texto diferente, por exemplo, se eu fosse falar da saúde física e aí continuar mental, teria que ser da saúde física, da mental e da emocional para paralelismo. Eu posso botar tipo da saúde. Perfeito, não. Para você assegurar o paralelismo, se a primeira pediu preposição, todas as outras você tem que conservar a preposição. Então teria que ser da física, obrigado. Da mental e da emocional. Tá? Obrigado. O Renato está me perguntando, se tivesse o A, ainda ficaria o mesmo sentido? No Brasil, a saúde é entendida em sentido amplo, considerando física, mental e emocional. O A lá da frente, a saúde, obriga que todas as outras tenham o A. Se eu não conservar isso, eu vou quebrar o paralelismo. Tá? Aí não pode. Agora, se vocês dissessem no Brasil, saúde é entendida em sentido amplo, considerando física, mental e emocional. Tirou o ala da frente, tira os outros As. Não tem problema. Agora, colocou o primeiro, você vai colocar todos os outros. Tirou o primeiro, você pode tirar todos os outros. Não é relacionado com o que você está falando, mas seria errado colocar uma vírgula depois do aqui. Excelente pergunta da Gisela. Não é relacionado à coesão, mas é relacionado à pontuação, então norma culta. Não seria errado. Deixa eu explicar por que aqui é opcional, tá, Gisela? O aqui é um advérbio de lugar. É um advérbio resumido em uma palavra. Quando o meu advérbio está fora do seu sentido natural, o sentido natural de ordem direta do advérbio, gente, é no final da frase. Quando eu trago para frente do sujeito, eu tenho a opção de colocar ou não a vírgula se esse advérbio for marcado por uma só palavra. Como aqui é uma só palavra, a vírgula se tornou opcional. Se eu quiser colocar, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco. Agora, se esse advérbio fosse marcado por mais de uma palavra, por exemplo, neste lugar, neste país, a Constituição Federal assegura, neste país já são 2 palavras. Aí eu já não tenho a opção
de colocar se eu quiser. Aí eu sou obrigada a colocar a vírgula. Por quê? Porque a expressão neste país é formada por duas palavras. Advérbio fora do seu ambiente natural, ou seja, em ordem inversa, marcado por duas ou mais palavras, a vírgula é obrigatória. Marcado por uma palavra, a vírgula é opcional. Bom, no Brasil, a saúde é entendida em sentido amplo, considerando a física, mental e a emocional. Aqui a gente tem, então, como eu disse a você, uma referenciação de saúde, tá? Então, uma referência anafórica. Gente, anafórica é quando eu faço uma referência àquilo que já veio. E catafórica é quando eu faço uma referência àquilo que ainda vem. Aqui, a Constituição Federal assegura a todos os brasileiros tal direito. Aqui onde? Ai, peraí. Sim, Jamile, sim, excelente pergunta, Roberto. Eu poderia falar as saúdes física, mental e emocional? Arrasou, Jamile, pode sim, amor. Muito bem, Nicole, a Bianca, Letícia, Gabriela, aqui no Brasil. Professora, não seria melhor usar como conectivo nesse sentido, seguindo essa lógica? Paulo só me orienta e diz onde. Onde tu quererias o nesse sentido? No lugar de aqui. Vamos lá? No Brasil, a saúde é entendida em sentido amplo, considerando a física, mental e emocional. Nesse sentido, a Constituição Federal assegura a todos os brasileiros, ou qual é o outro? Nesse sentido, seguindo essa lógica. Seguindo essa lógica, a Constituição Federal assegura a todos os brasileiros. Bom, no Brasil, a saúde é entendida em sentido amplo. A saúde é física, mental e emocional. Nesse sentido, a Constituição assegura. Tranquilo, sem problema nenhum. Tá? Seguindo essa lógica, a Constituição Federal assegura. Problema nenhum. Agora, quando ela fala aqui a Constituição Federal assegura, a referência foi ao país, foi ao Brasil, e não necessariamente entre orações. Quis falar que aqui a Constituição está assegurando, já que em outros países essa não é a realidade, a intenção foi fazer a relação direta com o Brasil, tá? Foi falar da realidade daqui, por isso esse candidato usou o advérbio, tá? A Letícia está perguntando, com aqui fica mais direto, rápido, dinâmico? Sim. Até porque a intenção é fazer a referência ao Brasil, e não necessariamente a relação com a saúde ainda. Eu fico um pouco inseguro em escrever sem conectivos padrões, preciso rever isso. Na verdade, Paulo, não é sem conectivos padrões, é que aqui a gente tem que analisar a intenção do autor. Quando ele diz aqui, a Constituição Federal assegura, a referência é o país. Ele quer fazer uma referência à realidade do Brasil. É isso. Tá? E a Constituição Federal assegura a todos os brasileiros. Bom, vocês já entenderam que o aqui é o Brasil. Percebam como o aqui faz referência ao Brasil. Então, olhando para trás, ele é um anafórico. Brasil em relação a aqui, percebam que, Brasil olha para frente, o aqui são equivalentes aí, equivalentes semânticos. Vocês, pelo contexto, identificaram que o aqui era o Brasil. A Constituição Federal assegura a todos os brasileiros. Gente, eu queria aqui chamar a atenção de vocês para um detalhe. Nós temos o artigo os aqui. E o artigo definido, ele existe para totalizar. Então, quando você diz a Constituição assegura aos brasileiros, já são todos. Quando você diz a todos os, você se torna repetitivo. Então, o todos é desnecessário aqui, porque o os já faz essa função. Tá? O os já engloba o geral. Então, a Constituição Federal assegura aos brasileiros, tá bom? Por isso que vocês percebem o quanto eu saio riscando no texto de vocês, quando vocês colocam juntos aí
o todos e o os. E diz tal direito. Tal direito é quem? Direito à saúde. A saúde. Sim, Paulo, entendi. Acho que não escrevo pensando em quem vai corrigir, por isso quero detalhar tanto, mas seguindo esse exemplo nem precisa. Ok, Paulo, mas você está certo. É muito bacana quando você tem essa preocupação enquanto escritor, em quem está lendo você. É muito bacana quando a gente, de fato, se preocupa com o nosso interlocutor, com o nosso leitor, tá? Então, assegura a todos os brasileiros, assegurar aos brasileiros tal direito. Vocês estão me dizendo que a referência é a saúde. Muito bem. Tu percebes que o autor não quis repetir. O que foi que ele fez? A saúde é entendida em sentido amplo, considerando a física, mental e emocional, ele omitiu. A Constituição assegura aos brasileiros tal direito, direito à saúde, ele não quis repetir, mas ele também não omitiu, ele substituiu. Ele substituiu aí a saúde por tal direito. Eu tenho uma substituição pelo quê? Direito substituindo saúde. Eu tenho uma substituição pelo quê? Sim, Manuel Vitor. Sim, Lara. Tal direito está substituindo saúde. Perfeito. Eu quero saber qual é o tipo de substituição. Muito bem, Jamile. Nominalização. Muito bem. Mas uma nominalização feita por sinônimo, hipônimo ou hiperônimo? Jamile me disse que é hiperônimo. Tal direito, qualquer direito, gente, que a gente tenha na Constituição, ó, amplo, direito na Constituição, qualquer um. Direito à saúde, eu estou o quê? Especificando. Eu estou direcionando. Então, a saúde aí é o hipônimo de direito. Direito é o hiperônimo de saúde. Muito bem, Jamile. Obrigada. Então, tal direito é o direito à saúde. Tal direito é a substituição por nominalização de um hiperônimo direito para um hipônimo saúde. Tudo bem? Isso não ajuda você só a escrever aqui, tá? Isso pode ajudar você num item da prova de linguagens.